A nossa igreja Pibabe cuida de você. Desejo que vai bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Juntinhos. Na comunhão. Na adoração. Contra toda enfermidade. No Espírito. E misturado. Na campanha dos 5. Na sua casa. Na igreja. Na expressão. Na edição. Nas mídias sociais. No áudio. Na filmagem. Na técnica. Vinde, univos ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Jeremias, capítulo 50, verso 5. Um dia, um domingo, uma manhã, uma escola dominical muitíssimo abençoadíssima. É assim que se dá no dia 10 de maio do ano 2020, Dia das Mães. Quero parabenizar você, mamãe, você, mulher, você, esposa, você, amiga, companheira e parceira de Deus. A você, mamãe, meus parabéns, parabéns da Primeira Igreja Batistaria Branca, Ministério e Aliança com Deus. Espero que Deus te encontre com 1000 parabéns. E diante disso, nós queremos agradecer pela essa manhã, Escola Bíblica Dominical, com o tema nível de comprometimento revela grau de espiritualidade. Vamos orar para iniciar nossa Escola Bíblica Dominical. Pai Santo, perdoa-nos. Muito obrigado pelo privilégio e a oportunidade de estar nesta manhã, nesse dia, no Dia das Mães, parabenizando a todas elas, mas agradecendo ao Senhor pela mãe que é a igreja, e o Senhor nos gerou pelo teu poder. Obrigado, muito obrigado, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos na escola dominical a transmitir um conhecimento à luz da tua palavra, a palavra do Todo-Poderoso. É a nossa oração, agradecido, Senhor. Amém e amém. Amado de Deus, mais uma riqueza, uma grande oportunidade de nós crescermos conhecendo a palavra de Deus. O nosso assunto, a visão temática, é levar você a um nível de comprometimento. Comprometido com quem? Evidentemente com Deus. E como é que se dá esse comprometimento? Principalmente na ministração do estudo da Escola Bíblica Dominical, a maior escola existente na face da terra. Aqui se aprende não só as capacidades intelectuais, mas o aprofundamento espiritual. E é isso que nós queremos compartilhar. E antes mesmo de falar sobre o assunto de hoje, nós queremos liberar uma palavra de Deus, está lá em Efésios, capítulo 4, que diz assim: vós, porém, não aprendeste assim a Cristo, se é que ouviste nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Que palavra? Efésios capítulo 4, do verso 20 ao 23. E vos renoveis no espírito, no vosso entendimento. Qual é a minha intenção? Qual é a intenção diante dessa condução bíblica e desse estudo? É que você tenha um tamanho, uma estatura de varão perfeito, e vai depender do comprometimento que você terá com Deus à luz da sua palavra, que terá com a comunhão com o Espírito Santo, que terá evidentemente a vida de oração, de devoção, de adoração, que dará a você um bom testemunho. O nosso bom testemunho, ou testemunho que nós como filho de Deus devemos dar, vai muito depender da estatura que eu quero alcançar, que queremos atingir. Então o meu papel, como o papel de muitos ministros de Deus, é exatamente isso: levar a você a uma compreensão, a ter um aprendizado bíblico, que vai dar a você uma estatura, e você vai poder atravessar, passar pela jornada que te foi colocado, para que você supere, vence e chegue do outro lado, como tem sido
essa temática envolvendo a travessia do Mar Vermelho. Para chegar em Mara, eles tiveram que atravessar. Hoje, nesta manhã, nós vamos fazer uma associação, até porque a gente vem colocando a figura de Davi e Jesus. Jesus, o varão perfeito. Davi, o homem que buscou essa estatura. Jesus, o gabarito. Davi, aquele que imita o modelo. Davi, um homem de Deus, que viveu numa época onde teve que apresentar as credenciais. Ou seja, já havia um comprometimento dele na vida dele quando adolescente. Quero dar um lembrete aqui a você, meu adolescente, jovem, nessa faixa etária em que a Bíblia diz, vós venceste o maligno. Eu quero fazer um apelo para que você, nesse período, a quarentena, esse período de isolamento, confinamento social, você aproveite o tempo que está em casa, não está jogando bola, não está indo no shopping, não está indo na rua, está ficando de casa. Olha só, é muito importante ver um filme, um seriado, documentário, enfim, brincar no videogame, outros tipos de recreações. Mas eu quero dizer, aproveite essa oportunidade de estudar a palavra. Aproveite esse momento que vai te fazer falta mais adiante. E eu já tenho falado alguns domingos anteriores, aquilo que a gente não desenvolve num tempo que foi oferecido, vai nos faltar lá na frente. Você então, peço a Deus que se envolva, dê o seu melhor nessa faixa etária, a fim de garantir um crescimento espiritual. Visto este versículo, para que nós devemos renovar a nossa mente, o estudo da Escola Bíblica Dominical é exatamente isso, levar você a renovar a sua mente, ter outros conhecimentos. É evidente que a minha participação, ou o meu nível de comprometimento em cooperar com o seu crescimento, é fazer você enxergar através dos destaques bíblicos ou passagens, textos das Sagradas Letras, a fim de você compreender. Vista essa introdução e observado estes aspectos iniciais, vamos então à figura que a gente chamou a atenção, Davi, um modelo de Cristo no Velho Testamento. Mas por que Davi? Porque Davi, a vida dele é regida pela tríade. Lembram quando a gente estudou essa regência, essa fórmula, esse teorema que foi desvendado de como nós seremos vencedores, como nós vamos conquistar, chegar a um ápice, a um tamanho de favorecido? É preciso observar na Bíblia essa regência. Então, eu queria que você prestasse atenção, e nós vamos aqui a uns destaques, né, de um versículo bíblico. Aqui você vai encontrar, e é um destaque apenas para você ver essa figura, é a figura de um cenário, de um povo de Deus, o povo de Israel, atravessando no deserto. E ao atravessar o deserto, tinha pela frente passar a travessia do Mar Vermelho. Mas o que isso tem a ver com Davi? O que isso tem a ver com a travessia da minha vida? Lembre-se, recapitulando, para que eu atinja a estatura, para que eu possa chegar no alvo, na meta, eu tenho as minhas travessias, eu tenho meus trajetos. Há um itinerário para você ser vitorioso, crescer e conseguir o êxito tão esperado por todos nós, e eu oro por isso, e eu desejo que te vá bem neste propósito, como em todos os outros. Mas o destaque de apresentar isso, porque aqui começa tudo. Aqui é onde a gente vai extrair o termo, a palavra para associar com a estatura. Atravessar o Mar Vermelho, foi derrubado um grande gigante. Qual era o gigante? O mar. Aquelas ondas, aquela altura, aquele volume, precisava sair da frente, precisava ser retirado, precisava assumir, precisava ser vencido. Quem fez isso? Deus fez isso para o seu povo. Esse era o gigante. O que tem a ver com Davi? Davi tinha um gigante para vencer em nome do povo de Deus. Quem era esse gigante? Golias. Por isso que no domingo passado nós deixamos aqueles quesitos, aqueles aspectos que definiam as características da vida, da travessia de Davi. Como assim? Davi teve que atravessar um vale.
E nesse vale tinha um grande gigante chamado Golias. Na nossa vida a gente vai encontrar vales. E aí vem a questão, mas novamente, qual a relação e qual o emprego disso prático para a minha vida? Eles, ao atravessar o povo de Deus, ao atravessar homens, adultos, anciãos, jovens, crianças, pequeninos e filhinhos, estão lembrados do N1, N2, N3? Esse N1, N2, N3, que está aqui no meio do povo de Deus, de criança ao ancião, eles passaram, eles venceram a muralha aquática, as águas, as grandes ondas, e ao mar ser aberto, se tornou o quê? Um vale. Isso mesmo. Se tornou um vale. Quer saber onde Davi venceu Golias? Num vale, o vale de Elá. Esse vale aqui é o vale que foi aberto por Deus. Proporcionou esse caminho para chegar em Mara. Deus nos proporciona vitórias. Porém, é preciso a gente derrubar o gigante. Aqui Deus derruba a muralha das águas. Abre e eles passam pelo vale, se tornou um vale. E a travessia dele é pelo vale. A travessia de Davi é pelo vale. A travessia de Jesus ao descer, vir para a terra, é um vale. Do seu trono, do trono celestial, ele veio pelo vale da terra e derrubou um gigante. Qual o gigante que ele derrubou? O maior dos gigantes, a morte. Ele venceu a morte. E eu profetizo nessa manhã que você vença esse vale. Por isso que o salmista disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A Bíblia se completa. A Bíblia traz para nós conexões impressionantes. É meu papel de um estudante da palavra de Deus, de um transmissor dela, levar a você a também acompanhar essa trajetória de crescimento espiritual. Isso vai te ajudar muito na vida, em todos os setores da vida. Não pense você que nós, ao estudarmos a palavra de Deus, é apenas conhecimento espiritual. Lembre-se, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nosso papel, ao transmitir a palavra de Deus, é exatamente isso, levar a você uma compreensão poderosíssima. Então, eles venceram o vale, Deus abriu. O que aconteceu com Davi? Davi passa pelo vale, encontra um gigante e derruba também. Assim acontece com todos nós. Existirão vales na sua vida, mas Deus dará a você a conquista. Basta saber, e nós vamos saber como é que Davi venceu. Vamos então ver um outro destaque bíblico. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Deixa eu chamar a atenção a palavra 40, ou esse numeral. 40 é o número que aponta para um tempo de maturidade. Espiritualmente falando, é uma experiência, uma jornada de desafio. Assim como foi Jesus desafiado 40 dias, assim como foi também tantos outros homens de Deus desafiados. E quando a gente encontra essa palavra 40, nós estamos encontrando uma dimensão numeral, temporal, de desafio e vitória. Reinou 40 anos. Em Hebron reinou em Judá 7 anos e 6 meses, que dá 90 meses. 90 dividido por 30 dá 3. 3 é a regência, a tríade. 90 dividido por 3 dá 30. Foi a idade que Davi começou a governar. Ele tinha uma maturidade, não só a quantificação etária, ou seja, a sua idade preparada para governar. Mas lembram que ele é um modelo, então ele sendo um modelo, um tipo de Jesus no Velho Testamento, a gente vai encontrar em Jesus Cristo, começando seu ministério com 30 anos. Então aqui nós vamos ver isso. Agora Lucas, o próximo slide, nós vamos encontrar, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, José de Eli. Jesus começou seu ministério com 30 anos. E dedicou 3 anos de ação ministerial, muita dedicação. Ele deu o seu melhor nesses 3 anos. Ele venceu um vale. E olha por quantos vales Jesus passou e venceu. Assim também, na escola dominical, novamente quero dizer, você terá vales pela sua vida.
pela frente. Mas como vencer? Não é vencer o vale, é vencer o que está nos vales, no vale da vida. Você vai encontrar. E eu tenho certeza que se você se abastecer, se alimentar da palavra de Deus, você vai vencer os obstáculos no vale. Então, no próximo slide, eu quero aqui destacar Davi e Jesus, que nós vimos no domingo posterior, as associações, comparações, o quanto eles são parecidos. Em vários destaques nós fizemos. Mas o que marca a relação deles, digo novamente, é que Jesus é o gabarito. Davi, um tipo. E se nós olharmos para o gabarito, nós vamos imitar. Nós vamos ser uma cópia autenticada. Lembra quando você vai no cartório? Quando você vai no cartório, que é dar validade ou validez a um documento, tem que ter a chancela do cartório. O que é uma chancela? É um carimbo, é um registro oficial que dá o quê? A autenticidade. Para que eu e você tenhamos a autenticidade divina, consigamos ter a estatura de varão perfeito, vencer os gigantes nos vales, você precisa copiar Jesus. Você precisa imitá-lo. E para imitá-lo, você tem que seguir a regência da Trindade. Você precisa ter uma regência que te leve a ser vitorioso. Então, o próximo destaque, nós vamos ver aqui agora no próximo slide, por favor. Davi, estatura de vencedor, que foi o gancho de domingo passado. Lembra que a gente ficou exatamente nesse slide? E aqui a gente vai apresentar cada tópico, destacando alguns itens que, se você pegar esses itens e fizer uma comparação com os dias de hoje, com os dias atuais, porque o que adianta nós ministrarmos fatos, registros bíblicos de personagens que incorporava, que tinha o selo, que tinha autenticação divina, mas foi no passado. E hoje, você precisa ter autenticação. Qual é essa autenticação? Selo, carimbo. Sabe o que a Bíblia diz? Vós fostes selado com o Espírito. Olha, selo de Deus. É um carimbo que ninguém vê. Não tem tinta. Não tem marca d'água. Mas tem a marca do Espírito. Na escola bicunical, você saiba disso. Você tem a marca de Deus. Você é chancelado. Tem a autenticação. Você é uma expressão de Deus oficial. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em você. E Davi, ele já pôde expressar e viver isso. Não retire de mim o teu Espírito, mas volta a dar-me alegria. Então o Espírito de Deus no Velho Testamento entrava com a missão específica, depois saía. Mas a partir do Pentecostes, capítulo 2 do livro de Atos, o Espírito Santo entrou. E está entrando, e faz parte da sua vida, e diz que você tem Ele como seu inspirador, orientador, consolador, confortador. E aí, amado de Deus, siga essa direção. Compreenda essa dimensão espiritual. Antes de nós irmos para o tratar e esmiuçar, explicar tudo isso, eu quero deixar aqui, dessa primeira parte, para a segunda parte, uma questão muito importante para nós seguirmos na sequência da ministração. O que é isso? Eu quero dizer para você, torno a dizer, nós precisamos nos aprofundarmos na palavra de Deus. E à medida que eu me aprofundo, eu vou compreendendo o nível de comprometimento que eu tenho com Deus e vai me revelar o grau de espiritualidade. O nosso papel, através da experiência do Mar Vermelho, aquela travessia que quando tirou as águas se tornou um vale, você passa pelo vale e canta o hino da vitória. Eu, como ministro de Deus, tem esse compromisso de explicar para você que a vida terão os seus vales, mas vai valer a pena enfrentar os vales, derrubar o gigante e cantar o hino da vitória. Que Deus nos abençoe e vamos seguir na sequência da ministração. Continuando nesse mover de Deus, no crescimento e conhecimento bíblico, eu quero destacar, antes mesmo de entrar na questão de Davi, o homem que tinha uma estatura de vencedor, eu e você podemos, não tenhamos dúvida, de conseguir essa estatura. Basta termos, eu e você, todos nós, termos comprometimento. Comprometimento significa uma relação
segura, protetora, confiável, através de uma vida de testemunho a Deus, mas nesta terra revelar o grau que nós somos de homens e mulheres de Deus. Há um texto para fazer essa associação em Êxodo capítulo, nós temos o capítulo 12, que diz assim no verso 37, olha o gancho sobre a questão de entender a regência. Davi 30, Jesus 30. Se a gente compreender que essas pistas, essas dicas da Bíblia ensinam, explicam para nós que não são simplesmente números ou símbolos, não são apenas figuras, são mensagens. Tudo que tem na Bíblia é a verbalização, a expressão de Deus, é a comunicação de Deus no nível humano para a gente compreender exatamente o eterno. E o verso 37 diz assim: partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Vejam bem, 600 homens, fora uma mistura de gente. Mas por que registrou isso? Porque no calcanhar, atrás deles, existiam 600 melhores oficiais, 600 cavaleiros, especialíssimos em matar o povo de Deus. Havia um vale pela frente que eles não sabiam. Olha bem o cerco. E o que isso tem a ver na nossa vida? Além de enfrentar os vales, que Deus vai abrir o mar e vai se tornar um vale. Davi venceu Golias num vale. A vida, a nossa vida não é só de montanhas, são de vales. Como num adendo, num endosso, num A10, no up para você. Como Jacó venceu o seu amigo, que não era opositor, no vale de Jaboque. Ele guerreou com Deus, combateu com Deus e se tornou um vencedor. A vida vai revelar para nós quem nós somos nas dificuldades, nos vales. O homem cresce, os crentes crescem, nós crescemos, os espirituais são revelados, quando o nível de comprometimento dele é altamente desafiador, são nos vales. E aí, vejam só, 600 homens atrás dos 600.000 homens. É uma tríade, dividido por 2, dá 3. Então, tudo nós estamos vendo que são os bizus, são os arranjos de Deus para a gente compreender como é que Deus se revela. Por que eu citei isso? Porque lá em Números, capítulo 33, e deixa eu fazer você acompanhar essa visão de Deus, lá em Êxodo, que nós destacamos aqui no capítulo 12, agora em Números, no capítulo 33, nós vamos encontrar a jornada desde o Egito. E no verso, se você me permite, está aqui, e bem claro a gente pode encontrar, no verso 8, partindo de Piarote, passaram pelo meio do mar ao deserto, ou seja, o vale, andaram o caminho de 3 dias no deserto. 3, novamente Deus dando a pista, ou seja, significa que está ali as pegadas, está as marcas, estão os vestígios, ou seja, Deus sempre acompanhando aqueles que vão passar pelo vale. Se você passar pelo vale, você pode não ver, notar visivelmente a presença de Deus. Deus é Espírito. E Ele se importa, Ele se interessa por aqueles que adoram o Espírito em verdade. O Espírito você não vê, o Espírito você sente. Deus sempre estará presente nos vales da sua vida. Tem a estatura de varão perfeito. Diz a palavra que andaram a caminho de 3 dias no deserto de Etã e acamparam em Mara. Mara, a 4ª estação que nós estamos querendo chegar lá, nós estamos ainda no durante. O durante significa travessia, ter a estatura, compreender os níveis, sair de homem natural, sobrenatural, espiritual e cidadão celestial. Agora nós vamos entrar. Para entender essa regência tríade, nós vamos ver que Davi ele tem a estatura tríade. Como? Davi, e aí a gente vai ver aqui, a presença do padrão divino. Ou seja, o selo, a autenticação, você tem.
a grife divina. Se pegar esse blazer, a blusa, tudo que eu estou usando tem marca, tem uma etiqueta, tem uma identidade. Eu e você, quando nós ingressamos a ter uma comunhão com Deus, Deus vai dando marcas sobre nós. Nós vamos ter, me permita, etiquetas. Aquele ali, aquele lá, aquele é um homem de Deus. Porque vai ver nas suas atitudes, no seu testemunho, que você tem a marca do selo de Deus. Porque à medida que eu ando, caminho, atravesso, tenho meu itinerário, meu curso de vida, eu vou me expressando com aquilo que eu tenho. Não é assim que a gente faz? Quando a gente quer usar uma marca boa, a gente quer exibir o melhor sapato, a melhor calça, a melhor blusa, porque a etiqueta boa, de renome, famosa, glamourosa, sabe, fashion, dar a gente um status, uma posição de notoriedade. Ninguém quer ficar no baixo, todos nós queremos ficar no alto, todos nós queremos ser reconhecidos, todos nós queremos ser notados, todos nós queremos ter uma relevância. Então, se você tiver a etiqueta de Deus, o selo, o carimbo, a chancela, a autenticação, você terá a tríade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo caminhará com você, dirá para você como deve ser o seu percurso. Tudo isso para entender a visão de Deus. Então, amado do Senhor, vejam bem agora, vamos direto aqui, para a gente compreender essa dinâmica de características. Nós estamos aqui, Davi, a estatura de vencedor, presença do padrão divino, toda essa narrativa de vencedor de Davi está em Samuel 17. Provisão de seu pai, grão tostados em efa. Esses grão tostados em efa, aqui a gente vai ver, eram comparados a 22 litros, um efa. 22 litros, transformando isso, dá 55 quilogramas. 10 pães na sua bagagem, era por volta de umas 700 gramas os pães, vezes 10 dá 7 quilos. 10 queijos ele estava levando, 800 gramas cada queijo naquela época, vezes 10, 8 quilos. Somando 55 mais 7 mais 8 dá 70. E 70 foi a idade de Davi se encontrar com Deus. Tudo tem uma regência, 70 é número perfeito. Agora, para nós observarmos os demais, eu quero dizer uma palavra. Essa narrativa de 1 Samuel 17 conta que Davi saiu de um lugar e foi para outro local. Observe bem a regência tríade, observe bem a grife, o selo, a marca, a presença de Deus. Na sua vida, na sua jornada, você tem que ter a marca de Deus, que levará você ao nível de comprometimento e vai revelar o grau de espiritualidade, que dará a você a conquista diante dos vales. Então, vamos passar para os próximos, porque aí eu vamos nos debruçar e explicar detalhadamente cada item desse que fez Davi ter a estatura de vencedor. Mas olha só, está lembrado? Qual o nome do vale em que Davi venceu Golias? O Vale de Elá, que teria o seguinte significado: é o local dos carvalhos. A Bíblia diz que o profeta Isaías vai nos chamar de carvalhos de justiça, plantação do Senhor. Então nós estamos vendo aqui, nesse destaque do mapa, o Vale de Elá, que fica na Palestina, bem aqui. Agora, comparando com outro mapa, veja bem esse ponto, aqui para você situar, volta no outro anterior, por favor, meu irmão aqui, Beiracel, aqui ó, você está vendo aqui ó, o mar da Galileia. Vamos lá então, aqui é todo o Rio Jordão, olha aqui ó, Mar Morto, o Mar da Galileia aqui atrás, afinal, e próximo a esse Mar Morto nós temos cidades que é do seu conhecimento, Jerusalém, Belém. Sabe onde fica o Vale de Elá? Aqui ó, a sudoeste de Belém, de Jerusalém. De Jerusalém, desse ponto aqui até aqui, sabe quantos quilômetros de Jerusalém? Que é a cidade que Davi construiu, fez, e Jerusalém, a casa da paz, Jerusalém onde Jesus entrou, Jerusalém onde Davi reinou. É o ápice da maturidade espiritual, da maturidade que ele obteve porque ele tinha um selo de Deus. Para você governar, obter uma posição de relevância
uma posição onde Deus vai te abençoar, você tem que ter a marca, a tríade divina. Sabe quantos quilômetros havia de Jerusalém até o vale de Elá, onde ocorreu a vitória de Davi sobre Golias? Vou te dar uma pista, vou fazer assim para você. 30 quilômetros. Tudo na Bíblia tem essa regência. O que eu quero, como um pastor, é te auxiliar, te ajudar, te dar subsídio, recursos, fundamentos, uma percepção de entendimento bíblico que vai te dar comprometimento e vai levar você a um grau de espiritualidade. 30 quilômetros tinha de Jerusalém. Então, mas ele morava em Belém. O que fez Davi? No capítulo 17, 1 Samuel, nós vamos ver que o seu pai Jessé diz o seguinte: vai lá nos teus irmãos. E onde os seus irmãos estavam? No vale de Elá. Se de Jerusalém para cá havia 30 quilômetros, de Belém para o vale de Elá havia 20 quilômetros. Agora preste atenção, você que está aí online, você que está estudando na escola dominical, de repente está com muita pressa para almoçar com sua mãe, dia das mães, dar aquele presente, os shoppings não vão estar abertos, mas o seu coração vai estar dilatado, no mínimo, que é o máximo, orar com sua mãe e abençoá-la pelo dia dela. Amém? Então, visto isso, então, 20 quilômetros. Quantos quilômetros Davi teve que sair da sua casa? Ele era de Belém, ele teve que sair 20 quilômetros. Mais ou menos seria o seguinte: nós estamos aqui em Belfor Roxo. Então, das entradas do portal de Belfor Roxo até mais ou menos a entrada da Ilha do Governador, são 20 quilômetros. Mais ou menos isso. Ou até ali na altura, estou colocando assim um pouquinho, alguns dados, a fim de você entender isso. Indo pela Dutra, é claro. O que significa, meu irmão, vai andar a pé 20 quilômetros. Davi fez isso. Agora com a questão. Estão lembrados da característica anterior? Volta um pouquinho. Volto aqui. Aqui, ó. Quando ele saiu de Belém para ir para o vale de Elá, ele teve que percorrer 20 quilômetros. Sabe quantos quilos nas costas? 70 quilos. A gente, eu e você, eu não mais me atrevo a pegar um saco de cimento e colocar, que vai variando. Tem saco de 20, tem saco de 30, tem saco de 40, tem saco de 50. Já imaginou? Pesa para chuchu. Pesa muito. Agora imagine 70 quilos. Sabe por que ele carregou esse peso? Porque ele tinha o que nós vimos no domingo passado. Ele tinha os músculos atléticos. Ele tinha uma musculatura espiritual. Quando a gente desenvolve, na luz da palavra de Deus, quando a gente cresce em Deus, a gente desenvolve uma musculatura espiritual para enfrentar a jornada da vida. Então ele carregou esse peso. Agora, que idade tinha ele? 13, 14. Adolescente. Está vendo, adolescente? Ninguém quer colocar carga sobre você, mas você é um forte. Jovem, sois forte. Venceste o maligno. Você tem uma jornada, tem uma travessia, vai levar um peso, mas haverá recompensa no vale. Então, próximo, para a gente ver aqui, Davi, a estatura de presença do Pai, do padrão divino. 1 Samuel 17. Qual a provisão que seu pai deu a ele em Belém? Ele era pastor, garoto, adolescente. Ele levou 70 quilos nas costas. Vamos ver as figuras, para a gente ter uma compreensão. Aqui, ó, ele levou grãos tostados. Grão tostados. Quantos quilos ele levou? 55 quilos de grão tostados. Mas o que seria isso? Poderia ter sido um milho cozido, que depois fritou. Poderia ser um cereal. Poderia ser um amendoim. No caminho, ele levando aquele peso, beliscando os amendoins, até chegar ao vale de Elá. Ele levou esse saco nas costas. Deus não quer que você leve peso. Mas se você tiver estrutura, musculatura espiritual, não importa a travessia, não importa quantos lugares você vai passar, mas Deus te dará robustez, força, energia, vai te dar realmente condições de vencer o peso nas suas costas. Aí vamos lá, para você entender, ele levou, olha o pão, diz a palavra que ele levou 10 pães. 10 pães. O pão naquela época era assim, ó, não havia sal, não havia fermento. Ele era feito com a massa, com trigo. E levando isso também na mochila, na carga, para dar aos seus irmãos
e aos guerreiros no vale de Elá. O próximo, ele também levou 10 queijos, grãos tostados, levou pães e levou queijo. Imagine toda aquela carga. Davi foi de carroça? Não. Davi foi de uma mula? Pode ser, porque ele dominava bem. Mas um bom pastor, e ele era pastor, ele poderia se utilizar de um transporte para carregar essa carga. E com certeza, esse pastor agora está contrariando. Ele levou isso numa mula ou não? Pode ter levado. Também tu quisera levar 10 pães, 10 queijos, 12 quilos e mais 70, olha quanto peso. Então ele deve ter tido no transportar do peso daquela carga a ajuda. E eu tenho certeza que ele fez isso sabiamente. Então, visto isso, vamos para o próximo aspecto, próximo ponto, que daqui a pouco a gente vai para a terceira etapa. Davi levou seus pertences inseparáveis, cajado, bolsa e uma funda, que é o quê? Era uma tiradeira, um badoque, um estilingue, que a gente usaria hoje, uma tiradeira. Por que levou isso? Porque eram esses instrumentos que ele não se separava quando pastoreava. Todos nós, na nossa profissão, temos objetos, instrumentos, equipamentos, coisas que não nos separamos. Não? Possivelmente você não deve se separar do seu laptop, do seu computador, você não deve se separar do celular. Aliás, ninguém se separa hoje do celular. Mas existem outros recursos, outros instrumentos, como o pedreiro, jamais vai deixar de se separar da colher de pedreiro, de um martelo. Não? Enfim, cada profissional tem o seu instrumento. Vai pegar um marceneiro, vai ter que ter, evidentemente, para fazer os móveis, a mobília, vai ter que ter uma fita métrica. Vai ter que ter um lápis. Coisas inseparáveis que Davi teve. Cajado, bolsa e funda. Você não pode abrir mão daquilo que te levou a ter uma experiência e fazer você crescer. Quando nós temos nossos instrumentos, nossas ferramentas, nossos recursos profissionais ou escolar, ou para o desenvolvimento da nossa vida, como também o jogador de futebol. Ele vai ter que ter sua chuteira, ele vai ter que ter seu meião, ele vai ter que ter o seu short, ele vai ter que ter sua camisa. Ou seja, são recursos que fazem parte da extensão da sua atividade. Davi tinha recurso para extensão, para ele exercer e conquistar, ter êxito. Ou seja, alcançar eficiência tem que ter. Como todo o profissional tem que ter os seus instrumentos de trabalho, para lhe garantir uma performance, dar a ele a condição favorável. O próximo, vamos ver os desenhos de um cajado, e nós estamos encerrando a segunda parte. Aqui, ó, o cajado, um bastão de madeira que tinha uma curvatura. O segundo, nós temos que ver aqui, ó, a bolsa, seria mais ou menos isso aqui, ó. Tiracolo, uma bolsa. O bom pastor leva seu alforje, a sua bolsa, e mantém a sua bolsa bem grudadinha, a fim de garantir, na jornada, na travessia, extrair da bolsa e tirar recurso. O próximo figura, ele tinha uma funda. Claro que aqui a gente está apresentando as 5 pedras, mas com esse instrumento que estava dentro da bolsa, ele conseguiu ir para o vale. Vamos para o vale, mas saímos vencedor. Terceira parte, vamos então. Terceira parte da Escola Bíblica Dominical, nesse dia 10, Dia das Mães, do mês de maio do ano 2020. Eu queria, em nome de Jesus, e eu vou tirar proveito dessa oportunidade, quando a gente está descortinando a vida de Davi, um modelo de Jesus, um tipo de Jesus no Velho Testamento, regido pela chancela, autenticação de estatura de varão perfeito, a tríade. Olha bem, se tem alguém que quer imitar a tríade, é aquele que copia. Como a China só produz cópias, não consegue extrair ou criar de uma matéria-prima um produto, mas só copia. Sabe quem copia e que não tem autenticação à chancela do Espírito? Ele sempre está copiando Deus. Ele quer ser igual a Deus, mas nunca vão conseguir. É Satanás. Isso mesmo. Ele também quer imitar na figura tríade de uma personificação maligna. Ele é a besta, é o anticristo e o falso profeta. Então a gente vai ver a tríade também na figura do inimigo.
porque ele quer se dar bem, mas ele só faz o mal. Quer se dar bem? Vamos ver o modelo, um tipo de homem no Velho Testamento, e você é esse homem, não mais do novo, mas do novo concerto, de uma nova aliança. Na dispensação da graça, você pode se comprometer com Deus e ter um grau de espiritualidade elevado. Diz a palavra, lá em João, no capítulo 8, Jesus conversando e falando da sua missão, e muitos que estavam ali, fariseus, saduceus, uma turma da pesada, religiosos, sabe, sacerdote, olha bem, religiosos, homens que achavam comprometidos com Deus, mas não tinha grau de espiritualidade. Para se ter grau de espiritualidade, tem que ter um comprometimento franco, verdadeiro, sincero, correto, íntegro, honesto, fiel, limpo. Jesus vai dizer o seguinte: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Está em João 8, capítulo 8, verso 43. Sabe por quê? As pessoas que não têm nível de comprometimento e não conseguem grau de espiritualidade, porque não entendem a palavra. E o meu papel, não que jamais queira ser aquele que tem a palavra absoluta. Ninguém vai ter. Absoluto só o soberano. Mas todos nós contribuímos com aquilo que Deus nos confiou. E Deus nos confiou uma missão de ministrar, de ensinar. Porque eu aprendi com os outros, até hoje estou aprendendo, e eu não posso levar para os céus o projeto de Deus para ser cumprido aqui na terra. Eu tenho um comprometimento dele aqui na terra e quero revelar o grau de espiritualidade através do ministério. Por que não entendeis a palavra? Porque a mente está embotada, a mente está aprisionada, e eu quero, em nome de Jesus, destrancar, desfazer qualquer tipo de embotamento, de fechamento, de cerramento. Quero destrancar as fechaduras de você, a fim de que você tenha uma mente aberta para compreender, e nessa compreensão, para atravessar e vencer, o que fez o nosso Davi? Davi, ele carregava na sua bolsa, no seu alforge, uma o quê? Funda. Uma funda. Então, quando no 1 Samuel, capítulo 17, diz que ele, depois que colocou a bagagem, ele foi lá nos seus irmãos. Sabe quantos irmãos foram para a guerra? Sabe quantos irmãos estavam na guerra? Davi era o 8º filho, mas ele tinha 3 irmãos que foram para a guerra. 3 significa, mais uma vez, o selo de Deus. Tudo a gente vai observar com todo cuidado ao ler a palavra, que existe as pegadas. Ou seja, Deus deixa vestígios. E quem é um bom investigador, um perito, para ele descobrir o que está por detrás de todo o cenário, ele tem que identificar as impressões digitais, os vestígios. Quantas situações foram desvendadas por um fio de cabelo, por uma impressão digital? Porque são rastros por onde a pessoa passou, ou alguém passou. Ou seja, Deus sempre está deixando vestígios. A tríade é o vestígio espiritual para revelar o grau de espiritualidade. Então, se você tiver comprometimento com Deus, Deus sempre estará deixando as suas marcas na sua vida. Quer na sua vida escolar, quer na sua vida profissional, quer na sua vida conjugal, quer na sua vida ministerial, quer na sua vida espiritual. Em qualquer setor da sua vida, Deus quer atravessar com você. E Deus quer levar você para os vales, para mostrar que você pode derrubar o gigante. Vamos para a próxima figura, rapidamente. Então a gente viu aqui que Davi, estatura de vencedor, o recurso de Saul. Quando ele chega lá no vale de Elá, está todo mundo lá, ele entrega lá o queijo, ele entrega os pães, ele entrega os grãos tostados, ele entregou, amados, 70 quilos de comida. Abasteceu o exército? Não. Mas com certeza os oficiais e os seus 3 irmãos foram beneficiados. Ao chegar no Vale de Elá, ele viu toda aquela situação conflituosa. Quem é que vai combater e derrubar aquele atrevido, aquele arrogante, aquele, não capeta, mas aquele endemoniado de Golias? Para enfrentar, Saul deu uma dica para ele: rapaz, eu tenho uma maneira de você vencer isso. Eu sou rei, e as minhas armas são armas autenticadas, são oficiais.
Então eu vou te dar meu capacete, todos vão saber que você está com o meu capacete, todos vão saber que você tem a minha couraça, todos vão saber que você tem a minha espada. Ei, isso aqui não é o gabarito de vitória, pode ser do homem, mas de Deus não. O de Deus segue uma tríade, não humana, mas espiritual. Quer ter esse segredo já revelado de vencer na travessia, vencer o mar aberto, vencer a jornada até chegar a Mara, não é pegar o capacete, a couraça, a espada. É pegar aquilo que você está habituado. Porque se você pegar, por um exemplo, pegar Pelé e pedir para Pelé fazer uma cesta, como Smith, Oscar Smith, eu pergunto, vai conseguir? Não vai. Pode até ter, com a habilidade da bola, conseguir fazer uma cesta. Pede então Oscar Smith para chutar uma bola em gol. Ele vai querer chutar com a mão. Porque essa é a habilidade, é o domínio que ele tem. O que eu quero transmitir para você, não dá para copiar o outro. Deus te fez um indivíduo com a capacidade só para você. Você precisa ser um vitorioso com os recursos que Deus te confia. Saul queria dar os recursos dele. É como querer dar a bola de basquete para Pelé jogar bola. Não vai fazer gol, pode até ser porque ele é tão habilidoso. Pode até ser que Pelé, por ter habilidade, domínio com a bola, fazer uma cesta de basquete. Mas ambos têm recursos diferentes. Usam musculaturas diferentes. Um é o braço, os braços, até o corpo. Mas se joga bola é com o pé. Você entende isso? Eu quero repreender o ciúme, a inveja, a ambição, a cobiça que você tem daquele que parece ser melhor que você. Você também é o melhor de Deus. Lembre-se, se você tiver a chancela, se você tiver o carimbo, se você tiver a marca de Deus em qualquer área, ninguém será melhor que você. E você não será melhor que ninguém, porque você é único. Deus te fez único com a capacidade para enfrentar os vales da vida, atravessar e ser um vencedor. Pelé marcou gol. Oscar Smith marcou cesta. Ambos, me permita, no seu quadrado. Fique no seu quadrado e não invada o pedaço do outro. Você vai se dar bem. Então vamos lá, rapidamente. Então você vê que isso aqui não deu certo, ele ficou desengonçado. Então vamos ver as figuras, para a gente entender isso através. Olha bem, vamos imaginar que Davi, né? Aqui ó, diante do rei Saul, Saul está lá com lanças, com escudo, com manto, coloca nele, olha só, coloca no menino. Exatamente, Davi era um garoto, era um adolescente, vai pegar uma armadura de homem, irmão, não vai se dar bem. Então ela só ficou desengonçado. Lembram do domingo passado? Como é que eu vou fazer isso? Como? Não tem como. Cada um tem o seu domínio, cada um tem o seu controle, cada um tem um selo específico de vencedor. Eu, nos meus quase 60 anos, já descobri a área que eu posso me dar bem, porque eu jamais me separei dos recursos que me fazem ter domínio sobre certas coisas. Se eu pegar emprestado seu, as tuas ferramentas, não vai dar certo. Não vai dar certo querer copiar o outro. Claro que existem figuras, exemplos na face da terra, homens e mulheres, que vale a pena ser copiado. A Bíblia diz, Paulo disse, me imitai, me imite. Jesus disse também, olhe para mim. Eu digo também para meus líderes na igreja, para as pessoas, olhem para mim. Mas no sentido de não fazer como eu faço, mas com a individualidade, com a natureza de cada um, com os recursos que tem, dizer assim, no caráter, na integridade, na retidão, vou imitar aquele homem, aquela mulher. É no caráter que a gente imita. É claro que, evidente, eu aprendi algumas coisas com meu pai, como servente pedreiro dele. É claro que você pode aprender, com seu pai, de repente, um bombeiro hidráulico, um eletricista, um engenheiro, um advogado. Você pode adquirir a transmissão de ofício. Mas olha só, você não será ele, porque você é você. É único. Então assuma a sua vitória no vale com altura, com comprometimento. Então Davi não conseguiu vencer, por quê? Não dava para vencer com as armas de Saul, porque Saul não era o gabarito dele. Quem era o gabarito? Aí nós vamos ver a figura posterior, a sequencial. Olha o que você vai ver. O que eu quero apresentar aqui hoje, esse vale de Elar, está assim. Mas olha só, montanhas, montanhas, e aqui era o vale. Foi nesse
Espaço é uma fotografia de 10 anos atrás, que a gente vai encontrar hoje, claro, com umas características, as descrições geográficas são diferentes. Mas foi nesse vale que Davi venceu. Entre montanhas, entre apertos, entre as águas que Deus dividiu, você atravessa, você vence e chega do lado de lá. Vamos à próxima figura? Olha aqui, ó. Também, por um outro corte, né, de desenho da figura do vale, nós estamos aqui hoje bem arborizado, mas foi aqui que Davi venceu. Qual é o teu vale? Então, Davi, estatura de vencedor, armas pessoais de confronto. Nós vimos no passado que a arma de Saul era o quê? Capacete, a couraça, a espada. Não deu certo. Você pode até usar a ferramenta do irmão, usar o microfone, aquele que toca violão, aquele que toca guitarra, aquele que toca teclado, mas aquele que pega bateria, enfim, qualquer instrumento, você pode até usar e fazer, mas terá a sua impressão digital, terá a sua maneira, o seu modo de ser, a operacionalidade, o modus operandi é de cada um. Cada um contribui com aquilo que recebeu. Eu tenho certeza que você está recebendo, vai fazer você ter a chancela de Deus. Davi, nessa estatura, ele tem as armas pessoais de confronto para enfrentar Golias. Ele tem o cajado, a bolsa com recurso, uma tiradeira, que era uma funda, e 5 pedras. Ô irmãos, uma vez, há uns 10 anos atrás, eu ministrei sobre as 5 pedras de Davi. Cada uma tem um significado. E olha, aqui abrindo parente, não deixa a campanha dos 5. Vamos dar pedrada no inimigo e sustentar toda essa obra. Sabe, você está sendo agora privilegiado, assistindo o culto online, na escola dominical, porque há recursos investidos nisso. E eu tenho certeza que na mensagem, domingo à noite, nós vamos estar falando desse custo. E você vai ter entendimento de participar. Não abandone a campanha dos 5. Basta 5 para que o inimigo saia do vale derrotado. Então, fecha o parênteses, voltando aqui, ele também tem uma pedra, que é o tiro certeiro. Ninguém pega uma funda, uma tiradeira, ninguém vai pegar uma arma, a não ser uma metralhadora, outro armamento com a capacidade de disparo de vários projéteis, mas no de Davi, meu irmão, não era uma metralhadora não, ele só tinha um badoque, ele esticou o badoque, pô! Tiro certo, no alvo certo, porque ele tinha a regência tríade. Ele mesmo, garoto, usou as armas inseparáveis de sua conquista. Vamos então às figuras, para a gente entender, a gente está já chegando. Ele usou um cajado. Um cajado é o seu instrumento de trabalho. Ele era pastor, trabalhou muito com cajado. Qual é a questão do cajado? O cajado, ele tem 2 maneiras de a gente ver. Ou melhor, o cajado tem as projeções em ambas as pontas. Uma, aqui nessa ponta, que era para o quê? Para apontar e segurar o comando, governo. E essa ponta que você vê encurvada, era para tanger, dar um toque. Ou seja, se toca com a ponta, pode machucar quando a ovelha está se deslocando, mas com a ponta encurvada não machuca. Só dá um toque. Ei, eu estou te dando toque. Um toque com a vara de pastor, com o cajado de pastor. Está indo para o caminho errado. Estude mais a palavra, receba a autenticação do cartório eclesiástico da Igreja do Senhor e você vai conseguir. Sabe também, sabe por que tinha uma curva? Porque se de repente uma ovelha caísse e machucasse, teria como ser o quê? Puxada. Quantos erros a gente comete, quantos tropeços. E se uma ovelha tropeça, ele levanta não com essa ponta, porque não tem como segurar e puxar, mas sim com a curva. Deus quer puxar com os seus dedos você, para colocar você na escola bíblica dominical e conseguir a chancela de estatura de varão perfeito para atravessar. Então, uma aqui era de uma madeira, né, de um tronco, fazia o cajado. Davi sempre venceu com isso e trabalhou na questão de cuidar das ovelhas como pastor. Próxima figura. Aqui a gente vai ver Davi já em campo de batalha com o quê? Golias. Exatamente. Olha a desproporção. Nas lutas,
Uma das regras básicas da relação de oponência, de adversário, é que se tem, por exemplo, não vai entrar num campo de futebol 8 jogadores vezes 11. É 11 contra 11. Numa luta do MMA, UFC, existe as classes por peso. Não vai se colocar o peso galo, pena, mosca, com peso pesado. Isso é desproporcional. Na vida, nos vales, o inimigo sempre vai partir para você de uma forma desproporcional e vai querer arrebentar, aterrorizar. Mas saiba, Davi tinha inseparável dele treinamento de sua jornada como um pastor. Você tem um treinamento da sua vida. Não deixe de estar na escola. Davi venceu porque usou a funda. Bastou realmente o treinamento que ele teve durante sua vida para derrubar o gigante. Próxima, a gente vai explorar isso. Então, aqui está a funda e aqui está uma tiradeira, um badoque, um estilingue, que seria, né, hoje, bem rudimentar, essa figura. E ele tinha 5 pedras. Ele não colocou 4, nem 3, nem 2. Ele colocou uma, apontando para Cristo. A pedra certeira, a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra que derruba qualquer gigante no vale. Então, vamos para a próxima figura e a gente vai encontrar que experiência de combate. Ele enfrentou um leão, um urso e venceu Golias. Na próxima etapa, nós estaremos com outra profundidade, mas eu quero dizer, o leão, que tem a maior mordida, pouquinha dura, ele tirou uma ovelha da boca do leão. Ele tirou uma ovelha da boca de um urso. Imagina enfrentar mais de meia tonelada e roubar a ovelha. O Senhor quer te tirar da boca daquele que quer te morder, que quer te abocanhar, que quer estragar a tua vida. Mas se você for treinado por essas 2 etapas, 3, lembra? 3 fases, 3 estágios. Golias, 6 covos de um palmo, mais ou menos 3 metros de altura. A arma em suas mãos, uma haste de 600 ciclos. Dá para entender? Tudo a tríade satânica. 3 metros, uma lança de 600. Mas Davi não tinha 3 metros, não tinha 1 metro. Ele era um adolescente, um jovem, e derrubou com uma pedra. Porque ele levava o cajado, a bolsa, e levava a outra, o seu estilingue, e venceu com uma pedra. Que Deus te dê a vitória, que faça você ser gigante, derrubando no vale aquele que se opõe a impedir de você chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Até próximo domingo que vem. Deus muito te abençoe. Boa escola dominical durante o dia. Shalom.